ao nosso webinar. Eu sou Vanessa, gerente de contas da Humanos e serei a mediadora da apresentação. É muito bom ter vocês aqui conosco novamente. Hoje a Humanos está trazendo uma novidade para simplificar e agilizar ainda mais a rotina do seu dia a dia. É a nova funcionalidade Trabalhe Conosco. Mas, antes de darmos início, eu preciso passar alguns recadinhos. Peço a compreensão de todos, pois em virtude da pandemia, estamos gravando este webinar cada um de sua casa. Então, eventuais problemas de conexão poderão ser ajustados no decorrer da apresentação. Todos os microfones estão agora no mudo e todos vocês poderão enviar qualquer dúvida durante a apresentação, por e-mail ou pelo chat. As perguntas que não forem respondidas serão atendidas após o evento pelo nosso time de suporte via chamada. E por último, que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente na área do cliente. Quero dar boas-vindas à nossa palestrante, a Juliana. Ela é consultora de RH aqui na Humanos. Obrigada, pessoal. Sejam bem-vindos, uma boa tarde. Nós que agradecemos a sua presença aqui e sei que você está trazendo aí várias novidades para nós. Sim. Vamos à nossa agenda do evento. O intuito desse webinar é transformar o seu RH, ajudar o seu time a simplificar as rotinas na área de recrutamento e seleção, proporcionando economia, agilidade e otimização de tempo. Nosso conteúdo programático hoje, nós vamos falar dos benefícios da utilização da ferramenta, integração do LinkedIn, perfil administrador e perfil do candidato, sobre os filtros de recrutamento e seleção e um pouco, lógico, do nosso módulo de recrutamento e seleção. Vocês estão todos preparados? Porque eu estou super curiosa para saber mais dessa nova ferramenta. Bora aprender como podemos elevar a eficiência do recrutamento e contratação de novos talentos para a nossa empresa? Ju, agora é com você. Olá, pessoal. Uma boa tarde, sejam muito bem-vindos. Sou a Juliana, faço parte do time de consultoria do Sistema Humanos. Hoje eu vou mostrar para vocês sobre a rotina de trabalho conosco e eu vou começar com os benefícios, tá? Bom, é comum, né, observarmos, né, os profissionais de RH, como eles reclamam, né, e não encontram candidatos, eles reclamam que não encontram candidatos no tempo ideal e na qualidade que eles desejam, né. Então, principalmente aí as empresas que não possuem aí um RP, né, fazem um controle aí manual, né, da captação desses talentos. Então a gente costuma ver, né, bastante reclamação nesse sentido. Então a nossa ferramenta, ela veio para facilitar o trabalho operacional de quem trabalha no recrutamento e seleção, tá? Então, temos vários benefícios aí, né? Então, estou mencionando 3 benefícios que nós vamos ter com essa ferramenta, né? Que é a agilidade nos processos seletivos, a tomada de decisão estratégica, né? E a identificação do talento ideal, né? Então, a pessoa certa, né? No lugar certo. Ok. E 2 vezes, 3 vezes mais rápido do que se fosse manual, né, Ju? Sim, muito mais rápido. Ok? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a utilização da ferramenta, né? Recentemente nós divulgamos aí um pacote de atualização do sistema. Então, para você utilizar a ferramenta, você precisa atualizar o sistema com esse pacote que eu mencionei, rodar o Service Pack, né, que é um serviço de atualização, o 858, né, com atualização de dicionário,
solicitar a instalação e criação dos links de acesso à sua área de tecnologia, né? Caso vocês caso vocês tenham alguma dúvida, não consigam realizar o processo, vocês podem abrir chamado na nossa área de consultoria mais voltada à tecnologia, né? Muitos clientes às vezes não possuem um TI interno na empresa. Sim. Eles podem contar com o nosso time para estar auxiliando e ajudando eles para estar fazendo, né, as instalações, acompanhando, ajudando na parametrização, sem problema nenhum. Né? Isso, né? Abrindo chamado na área de tecnologia. Isso. Tá? E você precisa também possuir o módulo de recrutamento e seleção, tá? Porque se você não tiver o módulo de recrutamento e seleção, você não vai conseguir ver a integração da finalização do processo, né? É requisito, na verdade, o módulo de recrutamento, Isso, né, requisito. Ju? Porque uma coisa está integrada na outra, então é fundamental o módulo em si. Isso, então assim, o final do processo, vocês vão ver, conforme a gente vai mostrar aqui para vocês, ele se finaliza no módulo de recrutamento e seleção, onde você já define o candidato, né, que vai entrar naquela vaga, e faz a admissão lá pelo módulo mesmo, tá? Então, é preciso esse módulo para que você consiga realizar aí o processo até o final, ok? Bom, vou falar um pouquinho sobre a integração com o LinkedIn, tá? O LinkedIn é uma plataforma de captação de profissionais ou Hoje uma das mais utilizadas, inclusive, isso, né? Tanto de candidato quanto de emprego, né? Só que a plataforma, ela possibilita essa integração. Então, a gente consegue utilizar o mesmo e-mail, né, que a gente utiliza para entrar no LinkedIn no nosso site do Trabalhe Conosco. Porém, eles não nos fornecem outras informações, por exemplo, experiência, endereço, indicações. Não tem como. A própria plataforma não nos fornece esse tipo de informação. Tá? Então, a única informação que eles nos fornecem é o nome completo, o e-mail e a foto que vocês colocaram, né? Que o candidato colocou lá no LinkedIn, tá? Então, vocês observam ali na imagem à esquerda, tem ali um botãozinho, né? Entrar com o LinkedIn. É essa página que o candidato vai ver quando ele entrar no link, né? Dele mesmo, né? Do candidato. Então, ele vai ver lá o botãozinho, ele vai... Logo, quando ele clicar nesse botão, do lado direito vai ter a plataforma do LinkedIn, onde ele vai colocar o e-mail e a senha. A partir do momento que ele entrar com o mesmo e-mail e senha do LinkedIn, ele vai fazer todo o cadastro, tá? Então, a plataforma, ela nos limita nesse sentido, ok? E como é que eu faço isso funcionar? Né? Como é que eu faço a integração do LinkedIn funcionar no nosso site do Trabalhe Conosco? Tem alguns passo a passo para passar para vocês. Nessa tela do lado que tem aí à direita, é o link do administrador. Já vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Vai ter 2 links, do candidato e do administrador, que vai ser o RH. No link do administrador, tem um botãozinho lá, integração do LinkedIn, onde você tem que informar 2 credenciais, que é o Client ID e o Client Secret, e embaixo tem a URL que vai ser redirecionada para fazer a autentificação do LinkedIn. Essa URL, ela vai estar no passo a passo na criação do link, que que caso vocês queiram tirar alguma dúvida referente ao processo, vai ser na nossa área de tecnologia. Então, esse link já vai ser criado lá no início, né? Então, o TI já tem que colocar esse link aqui nessa parte, né? Nessa parte do administrador, ele tem que informar esse link para o RH. E aí, a primeira coisa, né, é a empresa ter uma página corporativa no LinkedIn, né? Então, não tem como você integrar com o LinkedIn sem ter uma plataforma, né? E sem ter a página corporativa, né? Então, precisa ter uma página corporativa no LinkedIn, né? Página da empresa. O segundo passo é criar um app, né, que daí eu já vou explicar um pouquinho sobre isso no próximo slide. Isso são passo a passo, gente, da plataforma, não é do nosso site, tá? É a plataforma que nos exige fazer esses passo a passo para fazer a integração, tá? Que é o login feito pelo candidato com o LinkedIn, tá? Então, criar um app é o primeiro passo, no caso, depois da página corporativa, validar esse app.
né? Também é o segundo passo. Informar essas credenciais que eu mostrei ali, né? Que tem até um exemplo ali que eu dei à direita, que é o Client ID, o Client Secret. E o quarto passo é adicionar o login na área de produtos do LinkedIn, tá? Já vou mostrar um pouquinho também sobre isso, tá? Mas para realmente fazer essa integração, precisa desse passo a passo das parametrizações. Então, vamos lá. Primeira coisa é criar o app. Então, vocês já vão ter uma página corporativa, né? Então, o próprio LinkedIn possui um site, né? Que é esse que está mencionado aí à direita, né? Onde vocês vão acessar esse site e clicar em criar app, tá? Vocês vão colocar o nome da empresa de vocês, o logo da empresa, né? E salvar. Tá? Então, é o nome, tá vendo ali do lado esquerdo? Eu coloquei ali, ó. Eu criei uma empresa chamada Abreu Juliana, coloquei o nome e coloquei o logotipo, tá? Cliquei em criar o app, ok? Criei esse app, eu vou ter que validar esse app. Tá vendo ali que o meu já tá validado? Foi validado dia 24 de setembro, né? Como é que eu vou validar esse app? Lembra do link lá que eu acabei de mencionar, que o TI tem que já disponibilizar para o RH e colocar na página do administrador? Esse link vocês vão informar ele no mesmo site, só que na abinha de autentificação. Então, lá em cima tem uma autentificação e lá embaixo ele pede para autorizar o URL. Então, vocês vão colocar esse link aí, porque senão vocês não conseguem validar o app, tá? Colocou esse link aí, vocês vão acessar esse link na abinha do navegador de vocês e vão validar o app. Ele vai pedir para você validar, você vai clicar em validação, tá validado, tá? Depois que ele valida, ele automaticamente já libera as credenciais que eu mostrei, ó, elas ficam ali. Então, vocês vão pegar essas credenciais, né, copiar e colar lá no link do administrador, ok? Então, essas duas credenciais precisam liberar, mas para ela liberar, você precisa validar o app, tá? Depois de validado o app e colocado as credenciais, na parte de produtos do LinkedIn mesmo, tem uma abinha ali, ó, produtos, vocês vão adicionar esse produto que está mencionado ali embaixo, que é o produto de login. Né? Então, vocês estão informando para o LinkedIn que vocês vão usar um outro site, uma outra plataforma para logar com a plataforma deles, ok? Então, são esses os passo a passo. Caso vocês tenham alguma dúvida referente a esse processo, vocês podem abrir um chamado na nossa área de suporte. Eles vão apoiar vocês, ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho do perfil administrador, né? Eu estava falando ali sobre a parte do LinkedIn. Então, como eu disse, vai ter 2 links de acesso. Um link vai ser do RH e o outro link vai ser do candidato, né? Como que eu defino quem que vai acessar o link do administrador, né? Lá no registro de pessoal, no módulo de registro de pessoal, no cadastro de pessoal mesmo, tem uma abinha de acesso. É a mesma abinha que a gente parametriza usuários e senhas para o portal. Vai ter lá uma informaçãozinha nova, o colaborador é administrador do Trabalhe Conosco. Então, vocês vão flegar aquela opção para quem for acessar o Trabalhe Conosco, criar as vagas, né, fazer toda a seleção. E aí, essa pessoa vai acessar com o mesmo usuário e senha que acessa o portal, vai acessar o Trabalhe Conosco. Ok? O que esse usuário vai ter nesse link? Ele vai poder cadastrar vaga, ele vai poder editar uma vaga, ele vai poder ver as vagas que estão desabilitadas e as que estão em aberto, ele vai poder filtrar os candidatos de um determinado processo seletivo, já vou falar um pouquinho também sobre essa questão de filtros, tá? Vai poder também adicionar o logo da empresa. Então, esses menuzinhos que tem à direita ali, ó, início, configurações, vagas, cadastrar, são todas as funcionalidades que ele vai ter, ok? Bom, vamos falar sobre as vagas, né? Então, quando o usuário for cadastrar a vaga, o que ele vai ter lá para ele cadastrar? Vai ter o título, a data da publicação, a quantidade de vagas, o tipo de contrato, se é CLT ou temporário, a área. Lembrando que essa lista de áreas, gente, e a lista de estado, lista de tipo de contrato, de cidade, todas essas abinhas que tem uma setinha que ele fornece uma lista, todas elas vocês vão poder alterar, tá? Nessa nova versão, nós já criamos algumas áreas default, né?
mas vocês podem criar novas áreas para ser selecionada, tá? Aonde você vai cadastrar essas áreas novas? Você vai lá no módulo de cadastros gerais, cadastros e características auxiliares. Aí você vai entrar lá na abinha área e vai cadastrar novas áreas. Essa tela de características auxiliares tem que tomar bastante cuidado com ela, porque tem várias tabelas lá do e-social também, tá? Então, não é indicado alterar nenhuma tabela do e-social. Você vai alterar as tabelas que vocês verificarem aqui no trabalho conosco. A área, o estado, a cidade, o tipo de contrato, né? Então, tomarem cuidado aí nessa parte de tabelas do Humanos, tá? Cidade e estado, como eu acabei de mencionar, a descrição da vaga, então o usuário vai poder colocar a formatação que ele quer, como ele quer, a quantidade, né, o número da letra, da forma que ele quiser colocar aí nesse campo, e também ali nos requisitos ele vai poder informar lá os requisitos da vaga, tá? Ele também consegue colocar uma foto ilustrativa, igual eu coloquei ali do lado direito, no cantinho direito da tela, embaixo, né? Onde ele vai poder colocar essa foto, que quando o candidato abrir a vaga vai aparecer uma fotinha, mas pode ser também o logo da empresa, tá? É uma foto ilustrativa, ok? Bom, agora eu vou começar a parte do candidato, né? O que ele vai ver lá, o que ele vai ter que cadastrar. Então, a primeira parte é os dados pessoais, né? Tem o nome, CPF, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento, estado, cidade de nascimento, estado civil, nacionalidade, sexo, grau de instrução, pessoa com deficiência. Se você flegar ali em pessoa com deficiência, ele vai trazer os tipos de deficiência. Também é uma tabela que você pode criar nas características auxiliares. Tá? Então, eu tenho um PCD que ele tem um tipo de deficiência física, então eu vou colocar lá o física. Ok? Tem o botãozinho ali, finalizar cadastro, né? Conforme a gente vai entrando nas abinhas, esse botão continua da mesma forma, tá? Só que a gente limitou a quantidade de campos obrigatórios. Então, tem campos como endereço, campo como nome, CPF, documentos que são obrigatórios. Então, enquanto ele não preencher os campos obrigatórios, ele não consegue finalizar o cadastro, ok? Segunda abinha é de documentos, então tem o RG, o PIS, a carteira de trabalho, a habilitação. Se ele for estrangeiro, né, ele também pode colocar as informações do estrangeiro, né, que é o RNE, né, as informações dele. Na terceira abinha eu tenho contato e endereço, então ele pode colocar, por exemplo, e-mail, 3 telefones, 2 e-mails, o endereço dele, cidade, estado, né? Na próxima abinha são as áreas de interesse. Então, aqui a gente deixou, por exemplo, vai ter uma vaga de consultor de RH. Eu vou me candidatar a essa vaga, mas eu também tenho interesse em trabalhar, por exemplo, no departamento pessoal. Então, eu posso colocar outras áreas que eu tenho interesse. E aí, quando o RH for me selecionar, ele visualizar o meu currículo, ele vai conseguir ver aí todas as áreas que eu consigo, né, que eu tenho interesse em atuar, ok? Então, assim, quando eu adiciono uma área, né, eu vou colocar a área, né, informar o cargo, e posso até colocar alguma informação a mais aí no campo observações. Quando eu salvar, ele vai ficar ali embaixo, né, as áreas que eu informei. Então, eu tenho 2 ações ali. Eu tenho um lapisinho onde eu posso editar e ali o lixo ali, né, de excluir, ok? Indicações. Aqui eu também posso colocar, por exemplo, o nome da pessoa que é minha referência ou que me indicou, né? Eu posso colocar, por exemplo, o nome de um colega de trabalho, né? Ou um ex-gestor, ou eu posso também colocar alguém que me indicou nessa vaga, também não teria problema, tá? Então, o nome, o cargo, o telefone, eu posso escrever algo mais ali no campo observações, né? Sobre, por exemplo, eu atuei com essa pessoa em determinado ambiente, onde a gente realizou determinadas atividades, então posso descrever mais coisas aí sobre a minha experiência com essa pessoa, ou com o lugar que eu trabalhei com ela, tá? Se eu não tiver indicações, eu posso marcar ali, não tenho indicações. Na verdade, é um campo livre, né, Ju? É um campo livre. A pessoa pode aproveitar esse espaço para colocar, falar um pouquinho mais, né? Isso. Das suas qualificações. E isso fica legal também pro recrutador, né? Facilita na hora da escolha também, né? Isso.
Também dá para editar, excluir alguma indicação ou incluir outras, né, mais indicações que eu queira, igual a áreas de interesse, tá? Formação acadêmica, então eu tenho a formação, o nível da formação, o tipo de formação, o país, estado, cidade, todas essas abinhas, as listinhas ali, onde tem a setinha para baixo, é onde eu posso incluir. Então, quero incluir um outro tipo de formação, mestrado, doutorado, eu posso lá incluir, tá? Instituição de ensino, ênfase do curso, se ele terminou ou não a situação, o período que ele estudou, né, que ele realizou esse curso, a data de início, a data fim, né? Se ele não tiver formações, ele pode marcar ali que ele não tem formações, tá? Se ele quiser editar, ele pode editar lá embaixo também, como a gente já informou ali em indicações e áreas de interesse, tá? Cursos, aqui ele pode colocar outros cursos, né, que não seja graduação. Então, ali eu coloquei ali, um curso de recrutamento e seleção na instituição absolute, na área X, o status, se concluiu, se não concluiu, a carga horária, o país, o estado, a cidade, a data que iniciou, a data que terminou, e um campinho de observações sobre algumas atividades, alguns detalhes a mais sobre esse curso, e se ele não tem curso, ele pode marcar ali também, tá? Idiomas. No caso do idiomas, gente, a gente abrangiu um pouquinho mais, tá? Geralmente, nas plataformas que a gente conhece, o idioma, ele é só informado o idioma, né, e o nível. Mas aqui a gente abriu um pouquinho mais, né? Muitas vezes, por exemplo, eu sei o inglês, meu nível é intermediário, mas eu não consigo conversar, eu não consigo escrever, eu só consigo ler e entender. Então, a gente quebrou idiomas em 4 quadrantes aí, né? O entendimento, a leitura, a escrita e a conversação, tá? Essas tabelinhas também tá lá em características auxiliares, tá? Então, tem o nível, o entendimento, nível, a leitura, nível. Então, essas tabelas também estão lá e vocês podem mudar também, ok? Sem contar que esse diferencial também contribui na hora da contratação. Sim. Porque acaba com aquela coisa do intermediário. Isso. Quando você chega, vai fazer uma entrevista, na verdade a pessoa não sabe nem conversar em inglês. Sim. E acontece também no ramo da atividade. Por exemplo, se a gente vê, por exemplo, uma empresa de comércio exterior, né? O profissional, ele não pode só entender e ler, ele tem que conversar, ele tem que escrever. Exatamente. Então, dependendo do ramo de atividade da empresa, é essencial ele saber tudo, ou é essencial ele só conseguir ouvir, tá? Então, a gente quebrou isso. Em cada quadrante desse, gente, por exemplo, ali embaixo, vocês conseguem ver ali, fluente. Então, fluente é o quê? Fluência no idioma. O muito bom é capaz de entender perfeitamente. O bem é capaz de entender o assunto tratado. O pouco é capaz de entender só algumas frases mais simples. E o nada, ele não entende nada, nem qualquer palavra, tá? Então é bom você quebrar, é bom a gente ter quebrado essa interpretação, né? Porque às vezes o intermediário não pode ser, não necessariamente é intermediário para a empresa, é intermediário somente para o profissional, né? Então, mais ou menos nesse sentido. E ele também pode adicionar novos idiomas e pode excluir ou editar também um idioma específico, ok? Se ele não tiver nenhum conhecimento em idiomas, ele pode marcar também. Experiência profissional. Então, aqui ele vai colocar as experiências dele, né? O nome da empresa, o cargo, a área, país, estado, cidade. Se for o cargo atual dele, ele coloca a data de admissão. Não precisa colocar demissão, né? Só informar que é cargo atual. Se for um cargo de já, né, uma empresa anterior, ele vai colocar a data de admissão e demissão. O motivo de saída também é uma tabela que está lá em características auxiliares que vocês podem cadastrar qualquer motivo de saída, tá? Atividades envolvidas é o momento onde ele vai definir, né, ele vai detalhar o que realmente, né, quais foram as atividades que ele desenvolveu naquela empresa, ok? E aí também, se marcar não tenho experiências, ele também vai entender, né, que ele não tem nenhuma experiência, vamos supor, é o primeiro emprego do profissional, tá?
A última abinha é a da objetivos profissionais, né? Então, onde ele vai poder colocar, por exemplo, o que ele almeja, o que ele deseja, né? No sentido de empregabilidade, né? Eu desejo trabalhar na consultoria, eu desejo trabalhar na consultoria e no RH, eu desejo... Então, ele vai colocar aí os desejos, né? As expectativas, vamos dizer assim, dele em relação a um novo emprego, uma nova oportunidade, tá? Pretensão salarial, então ele vai colocar pretensão, a disponibilidade de viagem, né? Disponibilidade de mudança de cidade, estado ou país, ok? Bom, gente, agora eu vou mostrar como que ele vai visualizar a vaga. Então, quando ele vai lá, faz todo o cadastro do currículo dele, que é todo esse passo a passo que eu mostrei para vocês, ele vai se candidatar a uma vaga. Então, é desta forma que ele visualiza a vaga no site. Então, tem lá os filtros, área, estado, cidade, que ele pode filtrar, e ali vai ter a vaguinha, só que ele tem que clicar em ver mais para ele conseguir ver a vaga, né, completa, né, então ele vai clicar ali em ver mais e ele vai conseguir ver a vaga que o RH preencheu, né, então a data, a quantidade, local, a descrição, os requisitos, tá, e a imagem ilustrativa fica daquela forma conforme eu mencionei, então lá quando o RH coloca a imagem ilustrativa, ela vai aparecer bem no início para o candidato, ok? Bom, candidatura. Então, se ele quiser se candidatar, ele vai clicar em candidatar, vai aparecer uma mensagem para ele que ele se candidatou com sucesso. Se ele se candidatou e quiser desistir, ele pode? Pode, tá? Então, a gente deixou, né, colocou mais essa funcionalidade no sentido do quê? Qual que é a importância disso? Às vezes o recrutamento e seleção, ele tá fazendo toda a seleção e tal, e aí ele fez a seleção, ele ligou pro candidato, agendou tudo, né? Realizou toda a organização do processo dele, e aí ele entrou em contato com o candidato, e aí o candidato ou não atendeu, ou informou, olha, não é mais interessante para mim. Então, se o candidato desistiu, já vai mostrar também para o RH. Então, o RH vai ter essa, como que eu posso dizer, essa facilidade, né, na hora de selecionar, porque daí se ele estiver selecionando, já conseguir ver lá quem já desistiu, ele pode desconsiderar do processo, ou não. Porque na hora de desistir, ele vai colocar o motivo. Então, ele vai lá, qual que é o motivo dessa desistência? Às vezes o recrutador, ele gostou tanto daquele candidato, mas o candidato desistiu. Mas aí ele falou, mas qual que é o motivo que ele desistiu? Aí ele colocou lá, ele desistiu porque a remuneração não atende à expectativa dele. Então, é nesse momento que o recrutador fala, não, então vamos lá, então vamos ver se a gente consegue aí equilibrar e aumentar essa remuneração, aumentar os benefícios, vamos entrar em contato com ele de novo. Então não fica algo superficial. Né? Então, às vezes ele vai se candidatar, sim. Ele vai desistir, e se ele desistir, ele também vai informar o motivo. E o RH vai ficar. O RH, se ele tiver realmente um interesse, que eu vejo que isso é um puta de um diferencial, vai poder o quê? Ligar para ele e falar, olha, realmente eu gostei de você se enquadra no perfil aqui da empresa. Mas pelo motivo X, eu vi que você desistiu da vaga. Quero marcar para a gente conversar, vamos rever esses valores, enfim. Você consegue aí estar contornando, vai auxiliar, né, na agilidade no dia a dia. E às vezes você está perdendo aí um excelente profissional, às vezes por um simples detalhe. Um valor que nem é uma diferença tão grande, que às vezes a empresa consegue estar se adequando para ficar com o candidato. Isso aí. Bom, próximo item é a parte aí de filtros, né? Então, é o nosso carro-chefe aí do trabalho conosco, né? Essa tela é o que vai facilitar a seleção do candidato, tá? Então, o que a gente tem aí? A gente tem a vaga, o estado, a cidade, a pretensão salarial, o grau de instrução, os idiomas, a experiência e a disponibilidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, eu quero quem tem experiência no cargo X, eu quero quem se candidatou na vaga Y, eu quero quem mora perto da cidade X, eu quero quem tem pretensão salarial até R$3.000, por exemplo. E aí, o sistema automaticamente vai trazer as pessoas ali embaixo, né? Então, ele vai trazer todo mundo que está dentro desses perfis, mas diferente, ele vai mostrar percentual
de aderência à vaga. Então, a pessoa que tem maior percentual é a pessoa que tem maior aderência aos pré-requisitos que você colocou ali nos filtros. A gente determinou esse percentual como match. Então, aqui tem a coluninha lá do nome, a coluninha do CPF, da vaga, o percentual. Então, por exemplo, nesse caso aqui do exemplo que eu tô mostrando para vocês, a Juliana, né, ela se candidatou à vaga, tem a pretensão salarial até o valor que foi informado, tem disponibilidade de viagem, mas o Lucas não. Já o Lucas se candidatou à vaga, tem a pretensão salarial até o determinado, mas não tem disponibilidade de viagem. Então, o percentual dele fica menor do que da Juliana. Tá? O filtro ali, experiência no cargo, ele tem um pontinho de interrogação. Ele fala o seguinte, esse ponto de interrogação é, por exemplo, tenho duas candidatas ou candidatos, eles se candidataram a uma vaga de analista de RH, mas uma tem experiência de analista de RH e a outra tem experiência de analista de recursos humanos. É o mesmo cargo, né? A diferença é que uma abreviou e a outra não. Só que são as mesmas atribuições. Outro exemplo, desenvolvedor e programador. Tem muitas empresas que têm a mesma atribuição. É o mesmo cargo, só muda o nome. A nomenclatura é a mesma. É diferente, mas as atribuições são iguais. Então, ali na experiência do cargo, eu posso colocar mais de um cargo, mas que esteja nessa situação, tá? Na situação de nomenclaturas iguais, diferentes, com atribuições iguais, ok? Estamos aí para realizar uma melhoria nesse sentido, para a gente poder colocar mais de um cargo, mesmo tendo essa questão de atribuição igual ou não, tá? Mas é algo aí para uma próxima fase das nossas melhorias. Ali também a gente tem o se desistiu ou não. Lembra que a gente acabou de falar? Então, se a funcionária, a candidata, se candidatou e desistiu, ela pode ali, o RH consegue ver e se ela clicar ali no olhinho, ela consegue ver o motivo. Então, é nesse momento que ela vai conseguir olhar o motivo aí pelo qual a candidata ou o candidato desistiu da vaga. Muito mais prático, né? Porque pensa, um gestor chega pro seu funcionário no RH e quer saber o motivo, por que ele não está conseguindo contratar um colaborador para o departamento Y. Sim. Daí a pessoa tem que pegar lá, buscar manual, todos os currículos. Ou as anotações. Ou as anotações para tentar descobrir o motivo que está dificultando a contratação. Se eles têm a integração com o nosso módulo de recrutamento e seleção, em 2, 3 cliques ele consegue estar visualizando os motivos. A gente deu uma opção, a gente deu o exemplo aí do salário, é óbvio que nesse momento... tem muitos outros motivos, lógico. É óbvio que nesse momento aí, na primeira fase, quando o candidato vai se candidatar à vaga, ele ainda não sabe o salário, mas pode ser que, por exemplo, ele já recebeu um contato telefônico, né, e onde a recrutadora falou, olha, esse salário aí a gente não consegue pagar. Então ele vai lá e já desiste. Ou às vezes até o próprio motivo de viagem, não às vezes, por exemplo, pode acontecer da hora do contato telefônico, o candidato fala assim, eu vou verificar, ou eu vou analisar a situação, etc. E aí ele vai lá e não retorna pro recrutador e pode vir ali mesmo e falar que desistiu e definir o porquê. É uma agilidade, né? Tá? Porque a era digital nos ajudando no dia a dia. Isso aí. Bom, gente, então essa é a telinha dos filtros, tá? Bom, ali também na tela de filtros a gente consegue exportar, né, o candidato que foi selecionado para um determinado processo seletivo. É lógico que eu tenho que cadastrar o processo seletivo lá no módulo primeiro. Por isso tá o motivo aí de ter o módulo, né, de recrutamento e seleção. Então eu posso pegar esse candidato e exportar para um processo, tá? Então uma vez que eu defini isso, eu já estou definindo que ele já vai entrar no processo. Ele tem o perfil da vaga, eu já defini desta forma. Então, eu defino a empresa, a filial e o processo seletivo e clico em exportar. Ele vai diretamente para o módulo de recrutamento, ok? Se eu não quiser exportar, eu quero visualizar o currículo dele primeiro,
eu posso clicar ali no olhinho, né? Na ação do olhinho. Então, eu visualizo o currículo dele. Então, eu faço toda uma análise aí primeiro, né? Verifico outras informações que eu acredito relevante para eu depois, né, fazer essa exportação. Então, eu consigo ver o que ele fez de cadastro e também consigo exportar ele para humanos, ok? E também, gente, se caso ele for exportado, é informado também que ele foi exportado e qual o processo seletivo que ele foi exportado. Então, a gente também tem esse histórico. Então, por exemplo, eu exportei essa candidata, Juliana Abreu. Aí eu exportei ela. Só que aí ela foi lá para o processo seletivo. Por algum motivo, ela não passou em alguma fase. Então, no futuro, ela se candidata a uma outra vaga. Então, eu consigo ver que eu já exportei ela para aquele processo seletivo. Então, fica um histórico, né? Lá no trabalho conosco, informando aonde que eu já exportei ela. Eu posso exportar, né, de novo para um outro processo, mas eu posso consultar também aonde ela já participou e lá no Humanos eu consigo ver, ela participou do processo, mas pelo qual motivo ela não passou. Aí lá na fase, né, lá no módulo mesmo, vocês vão conseguir fazer essa manutenção. Ok. Bom, módulo de recrutamento e seleção, tá? Então, como eu disse para vocês, o módulo de recrutamento e seleção, ele é o processo final aí do trabalho conosco. Então, quando eu definir que eu quero exportar o candidato para o processo seletivo, ele automaticamente vai aparecer aqui na agenda de seleção, a agenda dos processos seletivos. Esse é um processo normal do sistema. Essa tela já existe, tá, gente? Então, a gente não criou essa tela nova, tá? Então, ela tem lá, você vai lá em seleção, agenda de seleção, automaticamente o candidato que você definiu que exportar, ele já vai como selecionado. Aí você pode fazer as manutenções normais como a gente já tem. Mudar a situação dele, colocar uma fase nova, definir que uma fase ele não foi aprovado. Lembrando que a situação selecionada, ele já é pré-definido que você vai admitir ele, né, naquele processo, naquela vaga, naquela requisição de pessoal. Tá? Então, ele já vem como selecionado e você pode fazer essa troca caso você queira, ok? Então, ali a gente tem um botão de fases do processo, altera a situação, então você consegue fazer aí essa troca caso prefira, ok? Então, lembrando aquela questão do histórico, tá bem ali em cima, ó, exportado, sim, não, se tiver sim, você pode clicar no olhinho e vai aparecer para onde ele foi exportado, na empresa tal, no processo seletivo X, ok? E aí, gente, todo o cadastro do candidato vem todo aqui para o módulo, ok? Então, o cadastro do candidato vem aqui. Então, tanto o cadastro dele quanto o currículo dele vai tudo para o módulo. Caso vocês, por exemplo, por algum motivo, queiram entrar no sistema, ao invés de entrar lá dentro do site, vocês vão poder acessar pelo sistema, uma vez que ele foi exportado, ele vai estar lá no cadastro, no módulo de recrutamento e seleção, então todo o cadastro dele fica aqui. Se você clicar em currículos, todo o currículo dele fica aqui também. Um espelho, né, Ju? É um tem espelho. Retrabalho, Sim. Né? Tudo que for colocado lá pelo candidato, automaticamente vai para o módulo de recrutamento e seleção. Isso aí. Então, todos os cadastros, né, todas as informações que ele cadastrou lá, vai vir para cá no módulo de recrutamento e toda a gestão vocês podem fazer. E aí o processo é normal, né? O processo que a gente já possui no sistema, que é fazer a admissão pelo recrutamento e seleção. Só compartilhando aí com vocês, nessa última fase de melhoria, a gente implementou uma melhoria onde o recrutamento e seleção, antes, o que aconteceu? Quem fosse admitir o candidato pelo recrutamento, ele teria que preencher todo aquele campo de dados funcionais, que é categoria do trabalhador pró-social, tipo de contrato, data de admissão, informações que o recrutamento ainda não tem. O recrutamento só tem o número do telefone do cara, o estado civil, o nome dele, a data de nascimento, informações básicas. Então, nessa melhoria que a gente implantou, a partir do momento que você clicar no botão admissão, ele já vai vir preenchido já as informações já pré-definidas na requisição de pessoal e nas vagas. Então, já fica tudo pré-definido,
ok? E aí ele não precisa fazer nenhum cadastro a mais. O sistema também não vai ficar obrigando você a fazer esse cadastro a mais, né? E fica tudo em branco, só fica as informações que foi pré-definidas, tipo cargo, salário na requisição, todas as informações. E aí o DP, né, vai fazer, o departamento pessoal, e termina a admissão lá no módulo registro de pessoal. Então fica lá, o sistema fica acionando, há admissões pendentes, o departamento pessoal vai entrar no registro de pessoal, vai terminar o cadastro e finalizar a admissão. Então, hoje o processo, então, como que ele funcionava, né? Quem tivesse que fazer a admissão pelo recrutamento, teria que clicar ali no botão admissão e ficar preenchendo um monte de cadastros que não tem relação com o recrutamento, e naquele momento o recrutamento também não sabe. Então, o recrutamento e seleção tinha que preencher tudo, e depois o DP teria que revisar tudo e fazer de novo. Não, nesse modelo que nós temos nessa fase de melhorias, nessa última fase de melhorias, a gente plantamos que o recrutamento e seleção ele não conhece esses dados, então ele vai preencher tudo o que ele só sabe, o que já foi definido na requisição de pessoal, na vaga, e aí todo esse cadastro é terminado, né, finalizado pelo departamento pessoal quando ele já for admitido. Ok, gente? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as melhorias que vão ser implementadas nessa rotina ainda. Talvez alguns de vocês ainda não perguntem, mas tem como fazer isso, tem como fazer aquilo. Bom, qualquer sugestão ou dúvida, vocês podem encaminhar os chamados aí para a nossa área de suporte, ok? A parte de melhorias, né, Ju? A parte de melhorias, isso, não teria problema, tá? Só que nós já estamos implementando algumas já nessa última fase do final do ano. Então, uma delas, né? Eu vou detalhar cada uma. Então, elaboração de perguntas específicas. O que é elaboração de perguntas específicas? Por exemplo, eu quero naquela vaga que o candidato responda alguma pergunta específica daquela vaga. Então, eu tenho uma vaga de consultor de RH. Ele tem que conhecer o sistema humanos. Vamos supor, você conhece o sistema humano? Sim ou não? Ele vai responder. Me conte uma experiência, como você trabalhou com treinamento e desenvolvimento. Me conte uma experiência onde você atuou com ponto eletrônico. O que você fez nesse caso? Então, lá nessas perguntas, o próprio RH vai montar essas perguntas na criação da vaga, ok? E aí o candidato, na hora dele se candidatar, ele vai responder essas perguntinhas. E também essas perguntas vão estar nos filtros, ok? Mais filtros no recrutamento e seleção também a gente vai colocar, tá? Então, a gente vai implementar mais filtros. Também vamos implementar o aviso de e-mail para quem for reprovado no processo seletivo ou aprovado também, ou EO. Então, enviar lá um e-mail para ele informando que ele não passou no processo seletivo, e também vamos estabelecer essa melhoria. E o vínculo do currículo em PDF pelo candidato, tá? Então, ele vai poder, além dele cadastrar tudo, ele pode vincular o currículo dele do jeito que ele, com algum projeto, algum projeto, alguma experiência que ele quer compartilhar com aquela empresa. Nossa, que bacana, Ju, né? A gente percebe que o humano está em constante melhoria, né? Sim, está sempre todas essas, inclusive, que você acabou de falar, saem agora que no final do ano, na nossa próxima release, isso mesmo. E é legal a questão das perguntas, porque você consegue o quê? Tá aí direcionando exatamente como que é o perfil do colaborador que você deseja para determinada área da sua empresa. Isso. Você consegue colocar perguntas que vão facilitar e agilizar o processo na hora da escolha também. Sim, também. E sem contar quando essa questão de aviso é muito importante, porque nós, quando estamos procurando um emprego, a gente fica ansioso, aquela ansiedade. Sim, a expectativa. A expectativa que toca o telefone, será que vão ligar, será que não vão? E é bacana isso, a pessoa receber, saber se vai continuar no processo, não vai continuar. Ele receber, isso mesmo, essa era a ideia, né? Da expectativa com o candidato, que hoje em muitas empresas aí, na maioria, não dá esse retorno, né? E o candidato fica na expectativa. Então é interessante que ele vai selecionar a galera que ele quer mandar o e-mail, já envia o e-mail para geral. Para quem foi aprovado também, ele envia o e-mail para geral também, ok? Tudo de forma rápida e simples, né? Rápida e simples. Então, qualquer dúvida, como eu disse, deverão ser encaminhadas ao time de suporte via chamado. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, ok? Perfeito. Infelizmente, chegamos ao final do nosso webinar.
Quero agradecer a consultora Juliana, que passou aí, deu uma aula pra gente, várias informações. Obrigada a você, né? gente. Muita novidade, pelo Sim. que eu estou vendo, terá muito mais. Vejo que logo teremos mais um webinar para falar dessas outras novidades, inclusive. Sim. Quero também agradecer a participação de todos vocês, tá? Foi um prazer aí compartilhar conhecimento, viu? Faz parte, né? Faz parte. Fico aqui, todos os nossos contatos, tá? Site, e-mail, telefone, rede social, LinkedIn. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Ficou com dúvida? Pode mandar um e-mail, pode abrir um chamado no nosso suporte. Nós vamos estar à disposição para estar aí auxiliando, simplificando as suas rotinas, porque isso faz parte, né, da nossa missão aqui na Humanos. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo webinar.